Estação Dayenta. Esta, que é uma das maiores e mais movimentadas estações de metrô aqui da cidade de Xi'an, justamente porque ela leva a um dos pontos turísticos mais conhecidos e mais frequentados aqui da cidade. E hoje a gente vai passear por aqui e conhecer um pouco essa região. Eu vou caminhar aqui da estação até a Pagoda do Ganso Selvagem e no caminho eu vou explicando aí algumas coisas sobre ela. Seja bem-vindo, meu nome é Anderson e essas são as Veredas do Meio. Mais uma vez, olá a todos e vamos caminhando. Esse vídeo foi gravado durante o feriado de 1º de maio. Os feriados aqui na China eles são um pouco diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. O feriado de 1º de maio, por exemplo, se você perguntar para qualquer chinês, ele vai te dizer que foi um feriado de 4 dias. Por quê? Eles contam, o 1º de maio foi na quinta, então eles vão contar quinta, sexta, sábado e domingo. É basicamente só um feriado emendado. Porém, tem um truque aqui. Essa emenda, na verdade, ela não é uma emenda, ela é uma substituição. Então, no domingo anterior ao feriado, todo mundo trabalhou, todo mundo foi para a escola. Então, o que eles fazem é converter um domingo em um dia útil, o domingo antes do feriado, para que possa acontecer essa emenda. Então, eu, por exemplo, que não trabalho nos finais de semana, eu trabalhei no domingo anterior ao feriado e todo mundo que trabalha de segunda a sexta trabalha esse domingo antes do feriado e aí o feriado fica emendado. Então, na verdade, o feriado só tem um dia. Porém, eles fazem essa substituição e eles contam o final de semana também. Então, para todo mundo, para qualquer pessoa que você pergunte, é um feriado de 4 dias, mas na verdade, não. Ali ao fundo, a gente já consegue ver a pagoda e aí em frente a gente tem a fonte d'água. Então, 2 vezes ao dia, se não me engano, às 3 da tarde e às 9 da noite, eles ativam essas fontes e rola uma espécie de apresentação, né? Uma espécie de show cultural. E aí eles contam histórias da cidade, tocam canções e fica tudo bem iluminado e bem bonito. Como é muito mais legal à noite, eu vou voltar aqui fora dos feriados e à noite. E aí eu vou gravar o show todo, que é bastante legal. Seguindo por aqui o caminho, é, existem passagens tanto pela esquerda quanto pela direita, né, para chegar até a entrada da pagoda. Porém, quando é feriado, a polícia geralmente organiza e define. Então, sempre nos feriados, para se aproximar da pagoda, a gente vai pelo lado direito. E para voltar para a estação do metrô, a gente vai pelo lado esquerdo. Por isso, hoje eu estou fazendo esse caminho pelo lado direito. Ainda não precisaria, porque está vazio, né? Tem pouca gente e a polícia ainda não tinha feito os bloqueios. Mas, sei lá, eu resolvi fazer o caminho pela direita mesmo, que seria o caminho normal, né? Ir pela direita da pagoda e voltar pela esquerda. O número de turistas aí essa hora ainda estava baixinho, né? Bem tranquilo para caminhar. Mas eles sempre estão esperando uma quantidade grande. E geralmente aí do meio da tarde, mais até a noite, principalmente, que é quando tem o show da fonte e tem uma série de outras atrações aí, a quantidade de pessoas é bem maior. Então, como dá pra ver, ainda quase não se vê polícia, não se vê bloqueio, tá bem tranquilo. Vamos seguindo aí então. Essa é uma área bem bonita da cidade, bem tranquila também, claro, descontando aí os feriados, né, que realmente lotam, mas no geral, para quem gosta de passear e tem tempo aí durante a semana, essa é uma área maravilhosa. Ali dá pra gente ver uma barraca, aquilo não é um morador de rua, aquilo é simplesmente um turista tentando fugir do sol.
Não dá para dizer que não existem moradores de rua na China, porque até existe, mas é uma ocorrência rara. Assim. Não é normal ver gente morando na rua, não é normal ver gente dormindo na rua. Eventualmente, já me aconteceu algumas vezes de ver uma pessoa que dormiu, perdão, uma pessoa que bebeu mais do que devia e caiu na rua e dormiu por ali mesmo. Isso eu já vi. Mas morador de rua mesmo, tem pouquíssimos. Ali por onde eu passei é um tipo de palco, então à noite também tem apresentações culturais, como uma espécie de teatro. E tem várias lojas por toda essa parte também, então tem restaurantes, tem lojas de conveniência, que é para facilitar a vida do turista, né? Qualquer coisa que você queira comer, beber, enfim, você sempre encontra bem pertinho. Essa região é bastante arborizada também. Na verdade, não é só essa região, né? A cidade toda é muito arborizada. Eu já gravei um vídeo também que eu vou publicar logo mais, em que eu fiz um trajeto de carro. E aí vai ficar bem claro quão arborizada é esta cidade. Tava mais ou menos quente, então dá pra ver ali uma galera fugindo do sol. Outra coisa interessante que você vê muito por aqui, quando tá sol, você vai ver as mulheres com guarda-chuva. Não é um guarda-chuva comum, como os que a gente usa, ele tem um tipo de filtro UV extra, porque as pessoas na China estão sempre, principalmente as mulheres, né, estão sempre fugindo do sol. Eles têm essa coisa de associar a pele mais clara, a pele mais branca à realeza, né? Isso é uma tradição que já vem de tempos muito antigos e que perdura. Então, mesmo em dias ensolarados, você vai ver as pessoas usando principalmente, na verdade, quanto mais calor tiver, mais você vai ver isso. Que são pessoas usando mangas compridas, cobrindo o máximo do corpo possível e também com esses guarda-chuvas, que na verdade são guarda-sóis, né? Estão aí para fugir do sol. Aí eu já estou me aproximando um pouco, né, do que é a área da pagoda em si. Enquanto a gente se aproxima, eu vou contar aí rapidamente o que é esse lugar, né, e um pouquinho da história dele também. Então, esse é Dayenta. Em português, eu diria a grande pagoda do ganso selvagem. Esta é a grande porque existe uma pequena. A pequena, inclusive, fica aqui bem perto da minha casa e será aí assunto de um vídeo futuro. Hoje a gente está visitando a grande pagoda. Ela foi construída aí pelo ano 652 por um imperador da dinastia Tang e ela foi construída com um objetivo muito específico, que é guardar os textos budistas trazidos por um monge da Índia. Então, nós temos aí a história do monge Xuanzang, que fez a jornada ao oeste. A jornada ao oeste, ela é bem conhecida porque ela gerou uma série gigante aí de produtos culturais e ela foi inspiração para uma série de obras. No Brasil, eu acredito que a mais famosa dela seja Dragon Ball, né? O personagem Goku de Dragon Ball, ele é inspirado no Rei Macaco. E o Rei Macaco é um personagem inspirado pela viagem ao oeste. Então vamos lá. Explicando. Houve uma viagem ao oeste histórica. Então, esse monge, ele saiu meio fugido, na verdade, né? Ele saiu clandestinamente, sem autorização do imperador. Ele saiu para buscar textos budistas na Índia. Então, ele fez aí um caminho gigante de vários milhares de quilômetros, demorou 17 anos para fazer isso e voltou para a China, trouxe esses textos e apesar de ele ter saído aí na surdina, né, ele ter saído meio sem pedir licença para ninguém, quando ele retornou ele foi bem recebido pelo imperador da época
E então foi construída esta pagoda para abrigar os textos. Esses textos estavam em línguas próprias da Índia, então sânscrito e Pali. E após a construção, eles começaram um trabalho aí gigantesco de tradução dessas escrituras para o chinês. Então passaram aí outro período de muitos anos traduzindo esses textos, e esses textos estão guardados aí inclusive até hoje, né? Essa foi a viagem ao oeste histórica. Para quem tem curiosidade sobre a viagem ao oeste histórica, existe um filme que é justamente o nome do monge, então o filme se chama Xuanzang, e esse filme conta aí 100 lendas, 100 personagens fantásticos, ele conta mais ou menos aí o que poderia ter sido realmente a viagem ao oeste histórica. Muito bem, a partir dessa viagem histórica, foi escrito o romance Viagem ao Oeste. Esse que é um dos 4 grandes romances da literatura clássica chinesa. E esse romance conta a história desta viagem, mas por um viés fantástico. Então, o monge faz a sua viagem, exatamente como aconteceu, mas ele é auxiliado por seres fantásticos, né? O mais famoso deles aí, então, é o Rei Macaco. Rei Macaco, que é a inspiração do Goku de Dragon Ball. Mas não somente ele, né? Ele é acompanhado também, além do macaco, ele é acompanhado por um porco, Jubadie. E é acompanhado também aí por outros personagens, e eles se envolvem em um monte de aventuras. É muito legal a história. Existe também, para quem tem interesse na Jornada ao Oeste fantástica, existe uma série de TV chinesa produzida em 1984, que até hoje é extremamente famosa, extremamente popular. Todo mundo por aqui já assistiu. Eu vi um episódio para ver se era legal mesmo, e no fim eu assisti a série toda. Assim, a série é excelente, é muito divertido e vale muito a pena para quem quer conhecer. E essa série é a referência que a maioria das pessoas tem aqui quando pensa em Jornada ao Oeste, né? Muito antes de ler o livro, claro que o livro também é extremamente popular, mas mesmo quem não leu o livro, viu a série. Bom, aqui a gente já está chegando efetivamente, né? Essa é a entrada. O meu plano original era entrar, né? Existe um templo e existe a torre, a pagoda em si. Então, primeiro a gente entra, tem essa parte do templo, e se você quiser entrar na pagoda e subir e tal, é possível também, né? Você pode subir aí os 7 andares. 7 andares, inclusive, que simbolizam os 7 céus do budismo, né? Então, esse era o meu plano. Porém, eu tinha me esquecido que era feriado, e quando eu cheguei na bilheteria, foi isso que eu vi, né? Tinha muita gente. Claro que dá pra comprar o ingresso ali simplesmente lendo o QR Code, né? E comprar direto pelo aplicativo. Mas tinha bastante gente, né? Tinha bastante gente aí na bilheteria, né? Bastante gente em volta. Eu vou mostrar agora a entrada, né, da pagoda. Tinha bastante gente entrando, tinha bastante gente saindo. Então eu pensei que de repente filmar durante o feriado é permitido, né? Não pode entrar nas câmeras, mas toda a área externa do templo pode filmar, não tem problema. Mas eu achei melhor deixar para algum outro dia. Então eu vou voltar aqui para fazer uma parte 2 aí de Dianta. E aí eu vou entrar e vou mostrar o templo e tal, vou mostrar a torre também por dentro, por fora, mas eu achei que não valeria a pena, porque quando tem gente demais assim, a filmagem não fica legal, né? Essa aí é a entrada, então tem bastante gente entrando. E eu vou passar ali também pela saída. Eu me detive aí um pouquinho para mostrar as pessoas. Estava demorando, né, a entrada, estava demorando bastante. Então, sei lá, eu acho que não vale a pena. É melhor mostrar em um dia mais tranquilo mesmo. Dá pra ver o lugar um pouco melhor. Essa aí é a saída, né? E atrás
da pagoda, a gente tem uma praça. Quando eu tava passando ali antes, deu pra ver, né, que tem um shopping bem grande ali também, pelo qual nós passamos. E daí a gente tem essa praça, né? E aí me pareceu melhor encerrar aqui pela praça mesmo, né? Então vamos lá dar uma olhadinha na praça. E o mais interessante da praça é justamente a estátua do monge, né? O monge Xuanzang, ele é um tipo de celebridade local, né? Todo mundo conhece a história dele e a estátua dele, que fica nessa praça, também é extremamente visitada, né? Essa região toda, na verdade, é muito conhecida e muito visitada. Não só por Dayanta, mas pelo que vem a seguir também, que é a cidade que nunca dorme, que vai ser o próximo vídeo. Vou acelerar um pouquinho essa parte, porque eu só fiquei ali caminhando pela praça, não tem muito o que ver, né? Tem um shopping ali, né? O Joy City. E aí está a estátua do monge, né? Fica bem bonito a vista, né? Com a estátua e a pagoda ao fundo. Esse é um ponto para fotos absolutamente popular, né? Todo dia, toda hora tem gente aí tirando foto. Mesmo se você for num dia aleatório, tipo quarta-feira às 10 da manhã, vai ter um turista ali tirando foto. E tem uns fotógrafos também que ficam em volta ali, então se você quiser uma foto mais bem produzida, mais bem feita e tal, aí os caras eles colocam uma escadinha para você subir e ficar acima de todos. Enfim, quem quiser pode pagar pelo serviço, mas a maioria das pessoas só vai lá e tira sua foto também, né? Ali o pessoal também do. Ah, aí tá o pessoal tirando a foto mais profissional nos banquinhos e na escadinha. A gente finaliza por aqui então. Como sempre, se você gostou do vídeo, eu peço por favor aí para deixar um like, um comentário e também fazer a sua inscrição no canal, né? Tem vídeo novo aí toda semana. E eu encerro o vídeo aí com duas citações, uma do próprio monge Xuanzang e uma do poeta Chen Shan, que é um poeta da dinastia Tang, em um poema que fala justamente sobre esse local. Então, muito obrigado, a gente se vê logo mais. Até! 万里求法，不忘初心. Viajei uma grande distância em busca do Dharma, mas nunca esqueci meu propósito inicial. 塔是如涌出，孤高耸天宫. A pagoda ergue-se como uma torrente, solitária e sublime, tocando o palácio celestial. A pagoda ergue-se como uma torrente, solitária e sublime, tocando o palácio celestial.